Bom dia, uma ótima manhã para você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Estamos ao vivo, a cores aqui, diretamente de Belo Horizonte, essa capital mineira, simpática, acolhedora, que sempre gosto de falar, né, gente? Tá dando vontade de você vir para Belo Horizonte, né, conhecer. Então vem comer aqui um pãozinho de queijo, que só aqui tem, viu, gente? Com um cafezinho bem gostoso, sinta-se convidado, viu, gente? Vai ser uma alegria receber você, a sua família. Quero mandar um beijo aos nossos telespectadores aqui da nossa região, que sempre vem aqui nos nossos eventos e fala: eu tô te vendo, tô te assistindo todos os dias. Que alegria ter a sua companhia. Também é uma alegria para mim ter a sua companhia, né? Senão eu ia ficar aqui sozinha. Não posso ficar aqui sozinha. Tem que ter você. Você faz todo sentido na nossa vida e na nossa missão. Mas o Manhã Viva vai falar de um assunto bem interessante, principalmente para nós mulheres. Sabe aquelas bolinhas chatas na nossa pele que aparecem, que nós não gostamos nem um pouco, que tem aquele formato que nós falamos de casca de laranja? Pois é isso mesmo, a celulite, as famosas celulites. É sobre elas que vamos falar no Manhã Viva de hoje. Como preveni-las? Será que elas têm cura? Para esclarecer este assunto, está aqui comigo a Patrícia Lima, a doutora Patrícia Lima, bem-vinda, dermatologista. Também Caroline Possato, bem-vinda, nutricionista. Obrigada. Vai estar dando dicas de uma boa alimentação, né? Uhum. Como é importante. Também os professores Alice Saldanha e Fábio Henrique, da MP Fit Academia, bem-vindos aqui no Manhã Viva. Também vão estar dando dicas de exercícios para combatermos a bendita celulite, né, gente? Vamos aqui para a nossa sala de entrevista e já quero começar com a doutora Patrícia. Doutora, bom dia. Bom dia. Bem-vinda mais uma vez. Prazer. E o que são as celulites? Bom, o termo celulite, ele consagrou-se de uma forma geral, mas corretamente o termo não está certo, né? Porque geralmente a gente tem um depósito de gordura ali na região do subcutâneo que pode formar as tão indesejadas celulites. Mas geralmente a celulite, ela caracteriza um processo infeccioso, inflamatório, causado por bactérias. Então, a nossa celulite, os furinhos nas pernas, o termo certinho seria o fibroedema ginoide, que é um nome feio, mas a aparência também que a gente tem dela não é bonita, não é bonita, né? Não, ela não é bonita. Nada bonita. E por que surgem as celulites? Não se sabe exatamente as causas certinhas. Fala que é um padrão multifatorial, mas a genética influencia, o padrão de dieta, né, o sedentarismo, a falta de exercício físico, tabagismo, excesso de álcool. Então, todos esses fatores somados, eles podem gerar a formação desses depósitos de gordura. E existem existem vários tipos de celulite? Geralmente tem uma graduação em termos da aparência mesmo. Então, aquela pessoa que às vezes a pele está muito lisinha quando ela está deitada ou quando está sentada, que você não tem a percepção da celulite, seria um grau mais leve. Uhum. Aí, geralmente, quando você já observa aquela retração, o furinho, seria de um grau 1 para o grau 2. Quando já tem isso, você pinçando a perna da pessoa, por exemplo, e aparecendo. Agora, aquelas que não precisam desse pinçamento ou da contração muscular para a celulite ficar evidente, já é em torno de um grau 3. E quando tem nódulos, que é um processo mais inflamatório, seria um grau 4 em diante. Uhum. E a alimentação influencia, doutora Carolina? A má nutrição, eu costumo dizer que a melhor arma contra a celulite, ela está no prato. Claro que existem fatores, por exemplo, os hormônios femininos, o hormônio feminino, o estrogênio, ele tem uma alteração, né? Ele pode levar a um inchaço da célula e levar a um aparecimento dessa celulite. A má nutrição, ou seja, um consumo excessivo de carboidrato simples, o pão de queijo mineiro que você começou a falar, a gente tem que comer ele com moderação, né? Não dá para consumir todo dia. Porque o consumo, hoje a gente tem um consumo muito grande de carboidratos na forma simples, né? Aí junta-se a inatividade física, às vezes o tabagismo, uma alteração hormonal, e aí essa causa que é multifatorial pode levar ao aparecimento da celulite.
Já apareceu pacientes que falam assim, nossa, mas eu cuido da minha alimentação, eu faço atividade física e mesmo assim ainda tenho celulite. Existem esses casos também? Tem bastante, porque a celulite ela não aparece só em pacientes obesos. Inclusive os estudos apontam que a obesidade ela não é o único fator causal. Então tem aquelas magrinhas ou falsas magras que têm a presença de celulite. O papel hormonal é extremamente importante, a questão do estrógeno. Então, por isso que às vezes é bem mais comum de encontrar em mulheres do que em homens, pela influência do estrogênio. E quem tem problema de circulação, é mais fácil ter a celulite ou não? São algumas das hipóteses também, que a má circulação contribuiria para a formação desses nódulos. Inclusive, já é uma forma de tratamento melhorar essa circulação com as massagens, com a drenagem linfática, com essa percepção de que poderia melhorar o aspecto. Então, tem um pouco, sim, de relação. E retenção de líquido também contribui? Entra na mesma questão. E a retenção de líquido é um problema frequente entre as mulheres, né? Às vezes pelo baixo consumo de água, pelo consumo exagerado de sódio, né? De sal, com uma alimentação que não está equilibrada e com a falta de exercício físico. Então gera uma retenção hídrica e a mulher se sente mais inchada e aquilo se torna um problema mais evidente. Muito bem. Nós vamos acompanhar aqui no Plasma algumas perguntas, né? Que nós vamos estar colocando aqui para vocês estarem respondendo para a gente. Vamos acompanhar. Só as mulheres acima do peso têm celulite? Não. As magrinhas também aparecem. As magrinhas também. E refrigerante aumenta a celulite? É a clássica, né? É a clássica. Não é que o refrigerante, né? Como eu costumo dizer, não é o conjunto da sua alimentação, né? Não é uma vez na semana, uma vez no mês que você toma um copo de refrigerante que isso vai favorecer o aparecimento da celulite. É o conjunto de todo esse processo, né? Dessa dinâmica que a gente está comentando. O refrigerante, na nutrição, a gente não tende a culpabilizar ou valorizar um alimento, né? Então, é o conjunto da alimentação, é o conjunto do estilo de vida junto com a alimentação. Não é só refrigerante, culpado, né? A gente sempre quer culpar alguém, né? O refrigerante, ele pode contribuir, sim, mas não é a causa da celulite, né? Então, vamos ver. Cintas e bermudas modeladoras diminuem a celulite ou é mito? É mito. Você pode usar associado com outros tratamentos, às vezes aqueles cremes, né, que a gente costuma passar para dar uma melhorada na circulação, com a cinta. Aí, se você tiver uma atividade física em dia, alimentação em dia, pode sim melhorar bastante, mas não só a cinta que ela vai melhorar aquele aspecto ou emagrecer só pelo uso de cinta modeladora, não. Entrando ainda nessa pergunta, né? Existem cremes próprios que tiram a celulite, isso é verdade? Às vezes a gente vê muitas propagandas por aí na internet, na própria televisão. Isso é verdade, será? Não, tem muitos estudos que mostram que ainda não tem nenhum fator de nenhum creme, nenhuma substância ativa que pode sumir com a celulite. Mesmo porque se a gente for pensar no processo fisiopatológico dela, ela está na região da derme, do subcutâneo. O creme ele está mais na região da epiderme, que é a camada mais superficial. Então, para aquele creme absorver até aquela região e criar uma barreira, é bem complicado. Né? Então, a gente não deve tomar cuidado para não ficar caindo também. Pode usar, mas não vai resolver. Pois é. Mascarar. Muito também, a gente pode comentar que a flacidez, ela tem muito a ver com a celulite, né? Muitas vezes aparece a celulite por causa da flacidez. E a nutrição, ela entra como? Claro que atividade física, né? E a nutrição, quando você tem uma alimentação mais proteica, balanceada, equilibrada, você consegue favorecer essa flacidez de pele e aí melhorar esse aspecto do celulite. Então, a flacidez e a celulite, elas não estão juntas, né? E que tipo de alimentação, né, doutora, poderia, assim, ajudar na flacidez? Sim, existem vários, né? Não vou falar do polêmico colágeno, porque acho que o colágeno é uma polêmica se realmente funciona, não, tem as controvérsias. Mas a alimentação como um todo, mais harmônica, né, bem distribuída entre carboidratos, proteínas e gorduras, né, a gente tem com isso um ganho melhor de massa muscular aliado à atividade física. Você consegue melhorar o aspecto da pele pela firmeza de pele, por essa questão de flacidez. Porque hoje o padrão do consumo do brasileiro é rico em carboidratos. O que não favorece essa pele mais firme, né? E aí a inatividade física. E a gente às vezes fica parado só na gordura da carne, né? Assim também da fritura. Claro, temos que tomar cuidado.
Mas não é só isso, né, doutora? Exatamente. Isso é um doce. É um doce. Se a gente fala, não vou comer essa carne porque está muita gordura, vai dar, né, vai dar celulite, mas não é só isso. Não é só isso. Às vezes a pessoa está fazendo uma alimentação de outra coisa que está prejudicando muito mais, né? Então vamos lá. Sal, Comer né? muito sal aumenta a quantidade de celulite? Aumenta, né? Porque aí pode levar à retenção, aí o aspecto da celulite ele piora. No período pré-menstrual, que a gente tem uma ação maior do estrogênio, a gente tem que diminuir o consumo de alimentos ricos em sal, aumentar o consumo de magnésio, né? Folhas verdes escuras é importante. E, né, esse conjunto todo, mas o período pré-menstrual, quem tem uma TPM mais pesada, que pode até notar que tem um aparecimento maior de celulite nessa época, tem que melhorar o hábito alimentar nesses 15 dias que antecedem a menstruação. Tem que ficar sempre atento, né? A gente tem que estar sempre vigilante. Isso mesmo. Mais uma pergunta, a última. Homens não têm celulite? Homens podem ter celulite, mas de 85% mais comum em mulheres, porque os homens eles não têm tanta influência hormonal de estrogênio, né? É mais feminino. Mas tem alguns casos de homens que têm uma deficiência de hormônios androgênios e aí eles podem desenvolver celulite, mas é um padrão assim, maioria das vezes tipicamente feminino. Oh, meu Deus, as mulheres sofrem, né? Tudo é mulher. Tudo é mulher. Meu Deus. Mas vamos lá para a cozinha, então. Carolina ela vai mostrar alguns alimentos, né, que vão contribuir para essa alimentação saudável, né? Pode ir. Então, a gente passa a receita do suco agora, né? A gente deixa para o próximo. Pode O passar. que você acha melhor? Vamos começar, depois a gente chama o intervalo. Então, a ideia é a gente diversificar, né? Eu trouxe aqui os alimentos que eles podem contribuir para essa questão da celulite. Não que o suco vá eliminar a celulite ou se eu tomar um copo de suco vai acabar com o seu processo inflamatório. Mas a alimentação antioxidante, ela favorece essa nutrição, né, da célula e com isso você consegue diminuir esse aspecto da celulite, melhorar para que você não tenha celulite com o envelhecimento, né? Com o envelhecimento a gente começa a ter uma chance maior de ter essa celulite. Daqui a pouquinho nós vamos para o nosso intervalo, mas só passar os ingredientes que você vai usar no suco. Então, nós vamos fazer um chá, eu deixei em decocção, em infusão aqui, o chá verde, que eu vou explicar a propriedade dele, tá? E aí vamos passar uma receita de um suco mais antioxidante para esse processo inflamatório. Vai ser uma maçã com casca, sem semente. A gente vai usar meia maçã, na verdade, uma xícara de amora. Pode ser qualquer fruta vermelha, no retorno a gente explica melhor. Uma folha de hortelã. Uns talinhos de aipo ou salsão, tá? Que é a mesma coisa. Salsão já está aqui bem bonito. Bem bonito. Nossa bancada. E água. E água. Tudo isso. E o que é o suco antioxidante? O suco antioxidante é aquele que concentra... Ele não pode ter muito açúcar da fruta, porque o açúcar da fruta, ele também pode em excesso, ele pode favorecer o aparecimento da celulite. O antioxidante é aquele... O que é a substância antioxidante? Ela, falando a grosso modo, ela previne doenças. Então, ela fortalece as nossas células contra... forma barreira mesmo para doenças, né? Elas atuam contra os radicais livres. Aumenta também a nossa imunidade, né? Sim. Por exemplo, quando a gente come um pedaço de pudim, a gente está produzindo radical livre, né? A gente ingere álcool, o fumo, ele está produzindo sempre radical livre. O alimento antioxidante, ele vai fazer com que você diminua essa ação do radical livre no seu corpo. Muito bem. E diretamente com a celulite, como que ela vai combater a celulite? O antioxidante? O processo da celulite é um processo inflamatório, né? E o antioxidante vai atuar nessa inflamação. E o que é radical livre? Quero saber de tudo. Radical livre é um composto que ele, em excesso no nosso corpo, ele causa doenças. Então, tudo em excesso, até a atividade física em excesso, ela produz radical livre. Leva ao envelhecimento da célula. Então, a gente tem que ter um controle de consumo de alimentos antioxidantes e
a exposição a esse radical livre. Nem de mais e nem de menos, né? Equilíbrio sempre. Tem sempre o equilíbrio. Mas vamos para o nosso intervalo e já vamos fazer esse saboroso suco que vai combater, gente, a famosinha celulite. Até já. Espero por você. Estamos de volta com Manhã Viva, falando sobre celulite. Já estou aqui na parte culinária com a doutora Carolina, que vai nos ensinar a fazer um suco para combater a famosa celulite. E aí, doutora, a gente já passou então, as quantidades. Ó, eu queria só elucidar uma coisa. Suco para celulite, quando a gente vai na internet, a gente tem uma gama enorme. De coisa, então, a gente né? pode... A receita, ela vai variar de acordo com o paladar da pessoa. Por exemplo, o salsão, ele amarga um pouco o suco. Então, a gente vai no paladar e para equilibrar, porque, primeiro de tudo, a alimentação ela tem que ser prazerosa, né? Comer uma coisa, consumir um alimento E a pessoa não tem nem vontade de comer mais, né? Pois é. Então, olha só. A base é água em torno de 200, vamos fazer aqui 300 ml. O salsão. A maçã, ela entra para agregar fibra e sabor também. Aí a gente pode colocar folha, já tirei o talinho do meio, a couve inteira. O talo aqui, ele não pode ser deixado também? Ele pode, mas ele amarga um pouquinho, né? É? O salsão, porque ele tem ação diurética, tá? Então a gente pode pôr de acordo com o paladar da pessoa. Às vezes pode ter ser meio ruim, né? Mas se a pessoa fala, não, mas vai fazer bem, né? Aí a pessoa vai tomar realmente como um remédio. Mas é aquela coisa, tem que ter o equilíbrio entre o paladar, né? E a folhinha verde, na verdade, a gente pode usar o salsão, a hortelã. A hortelã, ela dá um sabor especial quando ela tem combinação com frutas vermelhas, né? E como eu falei no bloco anterior, aqui tem o exemplo da amora, né? Da framboesa. Mas a gente pode usar a amora, pode usar o mirtilo, que são frutas mais caras, exóticas. Mas aqui no Brasil nós temos muitos fitoquímicos, que é o que está presente aqui, ó, nesses alimentos vermelhos. Tá? Então temos o morango. O pessoal lá em casa vê como... É a framboesa. Framboesa, fitoquímico. Fitoquímico. O que é fitoquímico? São os antioxidantes. Eles têm alto poder antioxidante. Olha, gente, aprendendo, viu, gente? É uma aula aqui no Manhã Viva. É sempre uma escola, viu? Exatamente. Então, a gente precisa usar no suco, a gente poderia fazer só o suco verde famoso, né? Usar limão, maçã, um pepino, mas aí aqui a gente vai variar um pouquinho e aí a gente vai usar, separar aqui para decorar depois, e aí colocar uma xícara dessa de framboesa. Lembrando, pode ser jabuticaba, pode ser o romã. Aquela framboesa, aquela amora brasileira que tem muitas casas que tem aquela... A gente passa e fica lá em pé, chupando. Que mancha a roupa. Que mancha a roupa, mancha o dente, mancha a mão. Aquela fruta, ela é muito especial, né? E a gente pode usar também a beterraba. Não tem a fruta, coloca... Tem que ser um produto de cor vermelha, um alimento de cor vermelha. E a beterraba também é energético também, né? Tem também. E tem bastante ferro. Tem bastante ferro, né? Tem uma boa disponibilidade do ferro. Ela não tem tanto ferro assim, mas a biodisponibilidade do ferro da beterraba é muito boa. A gente pode usar também a polpa aquelas polpas que a gente compra pronto no supermercado, né? Se você não for viável comprar a fruta. Ou, por exemplo, tá na época de morango, pega o morango, lava ele ali e congela em forminha de gelo, ou congela a fruta inteira, né? Isso mesmo. Então, ou seja, a gente tem que acerola variar. Já não entra aqui, né? A acerola não muito. Porque ela é amarela por dentro, né? E vermelha só por a quantidade fora. de antocianinas dela, de fitoquímicos, é um pouco menor do que essas frutas vermelhas concentradas. E se você não tem a questão com o problema do peso, você pode usar o suco de uva concentrado, o suco de uva orgânico, o integral, aquele concentrado, que é só a uva. A questão do peso, porque ele engorda? Ele tem um alto índice glicêmico. Então quem tem problema de açúcar... de uva, aí não deve, por exemplo, diabético não deve consumir o suco de uva integral. Ele tem um poder de elevar a glicemia da mesma forma que o açúcar, né? A frutose, ele tá muito concentrada. Apesar de a gente estar falando do suco, a gente não deve consumir o suco de forma desenfreada. Né? Tem que ser em equilíbrio. Achando que pode tomar o dia inteiro, que não é assim. Exatamente. Aí, sempre a gente pode associar também, para ficar bem mais antioxidante, a gente pode colocar nozes. Olha que delícia. Né? Que é uma forma boa de acrescentar
mais fitoquímicos, ômega 3, que é um anti-inflamatório também. E aí, você vai provar? Eu vou, lógico. Porque se você... E a doutora Patrícia também, viu? Vai vir aqui para também provar comigo, tá? Claro. Porque se a pessoa, mesmo com essa fatia de maçã, achar que o suco ainda está mais ácido, a gente pode, ao invés de adoçar com açúcar, adoça com uva passa. É mesmo, porque a uva passa docinha, né? Exatamente, agrega fibra também. Olha que delícia, né? Ao invés de colocar açúcar. Ou mel, que o mel e o açúcar em excesso, eles vão favorecer o aparecimento da celulite. É isso mesmo. Equilíbrio, gente. Vamos Equilíbrio ligar? e disciplina. Vamos lá. Então, Nossa, a cor uma desse cor suco, bonita, olha o gente. que a framboesa faz, né? Qualquer fruta Meu vermelha, Deus, né? Que lindo. Tá da cor do meu esmalte, ó. Exato. E aí, Vem, doutora Patrícia, pra gente provar. quando a gente coloca gelo ou colocar um pedacinho de banana congelada antes de bater, dá uma cremosidade, fica super gostoso. Aí fica... Você quer provar e me fica falar se como precisa uma da... vitamina, né? Então, essa cor aqui, você viu que eu não coloquei nada. Você prefere que coe? Não, pode deixar assim. Vê se tá bom efeito, né? de paladar. Porque se tiver amargo, a gente pode pôr... Meio amarguinho. Então, Pouquinho. vamos colocar a Mas uva é bom ter passa. Isso. O meu paladar, eu prefiro mais salgado. É? Mais salgado, mais azedo. Também gosto de um Gosta de azedo. azedo? Experimenta Mais aqui. ácido. Vamos lá. É que eu sou uma formiguinha, né? Esse suco é bom pro ar. Ótimo. Meu paladar fica mais Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vou coar pra você, tá? Tá. Esse coar perde a propriedade? Então, quando a gente coa, Uma dica, né, gente? Muito boa. Que a uva passa... a gente perde propriedade, mas a gente perde mais fibras, né? A fibra, ela ajuda no processo, na questão intestinal, né? Ela alimenta as bactérias positivas, as bactérias benéficas, né? E é um prebiótico, né? É o alimento para a bactéria. E o funcionamento intestinal está muito ligado também à questão da celulite também, né? Um desequilíbrio de flora intestinal. Quem fica uma semana sem ir ao banheiro, leva um quadro de desidratação, que aí aumenta o processo, né? A celulite. Ô, Vê se doutora, agora o paladar ficou melhor. Eu ia fazer uma pergunta. Melhorou. Adocicou? Nossa, gente, que Tá delícia. mais docinho. Muito bom, viu? Adorei. A framboesa ela é mais ácida mesmo, né? Muito Mas- boa essa dica. Então, quem prefere mais docinho, Coloca uva pode passa. colocar uva passas. Exatamente. Que não é o açúcar, né? Que muitas vezes colocamos aquele açúcar branco no suco. Isso. Aí acaba com a propriedade do suco. Exatamente. Doutora, quais são os fatores de risco de quem tem a celulite? Isso pode vir a causar uma doença pior futuramente? Não, a celulite geralmente é mais um problema estético mesmo. Mas se já tem a celulite, a obesidade associados, aí você pensa que a obesidade como um todo ela vai gerar problemas futuros, né? Cardiovasculares, hipertensão, infarto, colesterol alto. Então, quando soma-se tudo, sim, tem que pensar futuramente. Mas só a celulite em si é um problema estético. E uma pessoa quando é obesa e ela emagrece, perde peso, né, ela vai estar conseguindo também eliminar celulites ou, pelo contrário, ela vai ganhar mais celulites? Ela pode diminuir a quantidade de celulite, porém, comparativamente, ela pode aumentar a questão da flacidez, né? Porque ela perde muita gordura, então aquele tecido ainda está mais flácido, que vai precisar ser trabalhado com musculação, né? Na academia e tudo mais. Isso mesmo. E a celulite é algo genético ou não? Tem influência genética, até pelo que a gente falou anteriormente, quando tem a distribuição da gordura lá no tecido, geralmente as mulheres têm aquela distribuição em padrão vertical, pensando no tecido subcutâneo. E aí os homens um padrão mais horizontal. Esse padrão vertical das mulheres é que favorece herniações, essas herniações formam celulite, então são bandas que têm uma propensão genética a se formar.
Então, além do suco, também tem um chazinho aqui, né, Carolina? Exato. Só reforçar aqui uma questão, mais muitas vezes a oleaginosa ela tem um custo e a gente pode substituir por qualquer semente de linhaça, semente de chia também é rica em ômega 3. Não precisa ser a oleaginosa. Você pode tomar o suco e consumir a oleaginosa junto. Tá? Que aí você entra no equilíbrio, lembra que eu falei? Não consumir um alimento que é só rico em carboidrato, associar uma gordura, uma proteína, tá? Muito bem. Os chás, eles têm um poder antioxidante muito, são ricos em fitoquímicos. O que é fitoquímicos? Os antioxidantes. Os antioxidantes. E eles têm uma concentração, o chá verde é o exemplo. Tô tendo uma aula aqui. O chá, eu costumo dizer que quer diminuir a celulite, os orientais consomem chá verde, muito né? chá, né? E olha a qualidade de vida que eles têm. Claro que não é só isso, a gente quase não vê, né, um oriental gordo, né? Mas é muito raro, porque eles têm uma disciplina e uma alimentação muito regrada, né? Não tem celulite as mulheres orientais, né? E uma pele muito bonita, né? E aí, o chá verde é o campeão. Só que ele tem um sabor mais amargo, né? Não é todo mundo que gosta. A gente pode associar com casca de fruta cítrica, pode ser limão, pode ser uma casca de laranja e gengibre, que tem ação antioxidante também e ele é termogênico, né? Então a gente pode sempre associar, fazer um combo antioxidante. Olha, o chá verde, sempre usar, gente, uma colher dessa de café cheia para 300 ml de água, tá? De água quente. Deixa infusão de 5 a 10 minutos e aí pode coar e consumir. E agora no inverno, né? Porque no calor ninguém aguenta tomar um chá quente. Exatamente. Mas é um tempo favorável. Mas pode fazer o chá e consumir gelado, não tem problema nenhum. Ah, é? Bate ele, pode bater ele também com uma fruta. E sempre preferindo mais... o paladar a gente educa, então sempre mais amarguinho. Aí, se você não consome... Para acostumar, né? Você vai diminuindo aquele açúcar ou aquela uva passa ou adoçante, se a pessoa usa gradativamente até chegar num padrão mais natural possível. Olha, gente, tem muitas ideias, muita dica, né? Para quem quiser também, pode estar entrando em contato com você também, doutora? Claro. Eu vi lá no programa, mas eu não consegui pegar direito a receita. Sim. Pode estar entrando pelo seu Instagram, né? Sim, @Caroline Possato. Isso mesmo. E olha, gente, tem muita dica boa aqui. E também, uma vez, uma nutricionista também tinha me falado para tomar o suco de beterraba antes de ir para a academia. É ótimo. Que é energético, né? Então, assim, mas durante eu tô lá... Ele melhora a circulação, né? Hã? Ele melhora a circulação. Melhora a circulação. E como que faz esse suco? Da mesma forma que eu usei a framboesa, eu vou usar a beterraba. Só que aí você usa uma quantidade, essa é uma mini beterraba, a gente pode usar um quarto se for uma beterraba muito grande, uma quantidade dessa mais ou menos. Porque ela é rica em frutose, ela tem açúcar também. Então a gente não pode consumir em grande quantidade. Tem que ser, e se ela for maior, pode ser dividir ela em quatro. É um quarto. Para não ficar muito forte, né? Esse suco aqui é de quê? Esse chá são chá verde, tá? Os campeões para o tratamento da celulite, chá verde, a folha de amora, pode ser sequinha assim, ou a folha do pé de amora da sua casa. A folha de amora também, ela ajuda também a emagrecer? Todos eles têm efeito antioxidantes e anti-inflamatórios. E a cavalinha, né, que é mais um talinho assim, ela tem ação diurética. É mais amarga, né? É mais amarga. Bem mais e você amarga. pode sempre associar uma planta, uma especiaria, pode ser uma canela, pode ser o gengibre, o limão, pode associar com uma raiz, o açafrão, o gengibre, né? Fazer um combo, associar e fazer a infusão. Já tinha ouvido falar também que mulheres também na fase da menopausa, né? Que também fazia bem tomar a folha de amora. Sim, já ouviram falar? Já ouvi falar. Ela tem uma ação bem potente nessa questão. Não é que ela vai melhorar a questão hormonal, mas ela pode diminuir alguns efeitos do climatério, né? Aquelas sensações do calor. Mas se consumido, o chá, o indicado, é importante a gente falar, que é melhor você consumir em horários intermediários. Lanches intermediários, não fazer uso dele junto com a refeição. Porque os fitoquímicos, eles interferem na absorção dos nutrientes.
Entendi. Tá? Então tem que ser... Ele pode interferir, por exemplo, na absorção da proteína, aí não é legal. Depois da refeição. No meio da manhã, meio da tarde, são os horários intermediários das refeições. E aí você faz infusão 2 chás por dia, pode ser gelado, quente. Aí seria assim, 1 hora antes ou 2 até da próxima refeição. Até 30 minutos a gente pode tomar, antes da refeição. Porque senão a pessoa fala, vou tomar o chá, já vou acompanhar com a comida, mas não faz bem, né? E não exagerar, né? Aquela questão, tudo é um equilíbrio. Pois é, tudo com equilíbrio, né, doutora? Sim. E você também, quando chega, né, um paciente com esses problemas, quais são as direções que você dá? Da celulite? Isso. Em específico, a gente orienta o mesmo clichê. E aí, tá fazendo atividade física? Como que tá a alimentação? Não adianta eu abordar aquele paciente, já sugeriu infinidade de tratamentos estéticos, se em casa ele come o excesso de gordura, de fritura, de açúcares, não faz atividade física há anos, é fumante. Então, não adianta a gente iludir que eu vou te dar um resultado se você não tá me dando uma ajuda, um apoio. Então, depende muito do hábito dele, da disciplina dele. Então, aí depois você encaminha, né, para nutricionista. Claro. Encaminha para uma atividade física. A causa é multifatorial e o atendimento é multidisciplinar. Pois é, gente. E no terceiro bloco, já vamos também estar mostrando de atividades físicas. Algumas dicas de exercício para combater a celulite. Espero você até daqui a pouquinho. Estou de volta com Manhã Viva, estamos de volta. Eu estou aqui com a revista Canção Nova. Estamos no mês de maio, mês de Maria. Estamos no ano também todo especial, ano mariano. Né? Você que é sócio da Canção Nova, recebeu a revista da Canção Nova em sua casa. Aqui na página 10 e 11 da revista, na matéria especial da Djanira Morgado. Ela conta sua experiência vivida em Fátima. Também morei com a Djanira lá em Portugal, em Fátima, né? Nós tivemos essa graça. Tive a graça de estar lá 10 anos morando em Fátima, pertinho do santuário. E é realmente uma graça. Quem acompanhou aí pela TV Canção Nova, a transmissão foi lindo, não foi, gente? Ver o Santo Padre, o Papa, lá canonizando também os beatos Francisco e Jacinta Marto. Pois é, e a Canção Nova, você que é sócio da Canção Nova, estará recebendo na sua casa a nossa revista. Mas vamos ter um pequeno atraso, tá bom? E também para a chegada do boleto. Então, você que ainda não recebeu o seu boleto, você pode estar também usando a opção online. Entrar pelo clube.cançãonova.com, imprimir o seu boleto e pagar em alguma lotérica ou no banco. Também você que é porta a porta, muito obrigada, sua ajuda, sua doação. Ou você que ainda não é uma opção também, né, para você receber também uma renda e estar ajudando a Canção Nova a evangelizar. Entre em contato conosco, veja como se tornar um evangelizador porta a porta pelo nosso site, portaaporta.cançãonova.com, e ajude a Canção Nova a evangelizar. Quero mostrar aqui para você que meu cabelo está mais iluminado, né, gente? Olha como está bonito meu cabelo. Graças a Deus e graças também às mãos ali da Rosângela do Salão Maison Rocha, né, que está nos ajudando, nossos parceiros na evangelização. Também um abraço sempre na moda, Campanário e LN Década. Também Laversa Showroom em Semijoias. Mas eu vou chegando aqui, gente, para o nosso cantinho, onde vamos aprender, então, os exercícios, né, para a gente combater a bendita celulite. Bem-vinda, viu? Bem-vinda, Alice, também Fábio, que são professores da academia MP Fit, né, que vai estar dando dicas de exercício. Mas antes, vamos ver aqui, né, no plasma, como que funciona a bendita celulite no nosso corpo. Vamos ver. Ali está explicando, assim, uma forma mais simples de entender o que é a celulite, né? Então, aquela parte amarelinha de baixo são bolhas de gordura que ficam abaixo da pele, né? Que seriam a celulite. A celulite nada mais é do que o acúmulo, o excesso de gordura, água, excesso de toxinas nos tecidos, né? Então, do lado de cá, a pele sem celulite. Então, você pode ver que a pele está de uma forma um pouco mais lisinha, né? Não está elevada, né? Não. E o vaso sanguíneo ali são algumas listrinhas vermelhas, elas estão mais visíveis, vamos dizer assim. Então, quer dizer que tem uma melhor vascularização naquela área.
tá? Colágeno ali são aqueles feixezinhos cinzas, tá? E os tecidos de gordura são as bolhazinhas menores. A parte de lá, a parte do lado esquerdo, pele com celulite. Você consegue perceber também que ela já está com umas fissuras, umas depressões, né? A parte de vasos sanguíneos, ela está um pouco menor, então quer dizer que diminui a vascularização naquela região. As bolhas de gorduras, elas já estão maiores e elas já estão ocupando um tecido um pouco maior. Aquela parte rosinha seria a musculatura. Então, a pele sem celulite tem uma musculatura maior e um proporcional de gordura um pouco menor. E a pele com celulite troca-se um pouco isso. Tem mais gordura e menos músculo. Pouco menos músculo, entendeu? E com isso, a celulite, ela vai comprimir os vasos sanguíneos e vai diminuir a vascularização. Vai aumentar essas bolhas, elas vão ficar durinhas, que vai formar aquela casca de laranja que você disse no início, né? Isso mesmo. As depressõezinhas na pele, né? Vamos então para a nossa próxima tela. Tipos de celulite, né? Como a doutora, nossa dermatologista, já disse, o grau 1 seria aquele grau que você tem que apertar a pele, né? Para você perceber ele. O grau 2 seria uma posição que você teria que fazer um determinado movimento, igual ela está ali com a perna um pouco para trás, para você identificar a celulite. O grau 3 seria você numa posição parada, vamos dizer assim, você já consegue ver ela, né? E o grau 4, como disse a doutora também, a dermatologista, ela falou que são nódulozinhos. Então, quer dizer, já é um grau excessivo da celulite e consegue se visualizar até mesmo por roupas. Muito bem. Próximo. Vamos para a nossa próxima tela. As causas da celulite, né? Então, já veio dizendo desde o início do programa, começa-se com excesso de alimentação irregular, refrigerantes, bebidas gasosas, excesso de fritura, comidas irregulares, excesso de açúcar, taxas hormonais. A celulite, ela ocorre 80% a 90% das mulheres. Isso começa-se na puberdade, né? Então, não quer dizer que a pessoa ela é gorda, que ela tem celulite. Existem aquelas falsas magras, que quer dizer, ela tem um percentual de gordura um pouco mais elevado do que seria uma taxa estabelecida, né? Como se diz, aquela celulite mostrou que tem um percentual massa muscular e de gordura. Quem tem um excesso de celulite maior, a gordura vai predominar. Então, quer dizer, a percentual de gordura dela é um pouquinho mais alto, tá? Então, isso aí na puberdade, vai já sabendo se a pessoa vai ter ou não, tá? Ela já vai, desde cedo já vai sabendo. Já vai sabendo se vai ter ou não, taxa hormonal, começa a ter os distúrbios, entra a primeira menstruação, aí começa a aumentar o nível de hormônios, né? O sedentarismo, né? Que seria, vamos dizer assim, hoje em dia... Ali a pessoa andando com o cachorro dentro do carro, gente, é brincadeira, é o cúmulo do sedentarismo, né? Que seria uma atividade assim diária. Aí eu nunca tenho tempo. Tem tempo sim, passear com o cachorro 2 voltas no quarteirão, 3 voltas de manhã, à noite. Você está se exercitando e ao mesmo tempo está fazendo uma atividade que agrada ao cachorro, né? Hoje em dia o sedentarismo, hoje tudo é controle, vamos dizer assim. Então é um controle para ligar o ar-condicionado, sendo que você poderia levantar e ligar o ventilador. É um controle, você não precisa mexer na televisão, você não precisa se deslocar para isso. Então o controle está fazendo tudo. Então você precisa ficar só acomodado que as coisas estão fazendo para você. Então, você não está se locomovendo mais como era antes. Então, o sedentarismo está agravando o decorrer. Cada vez mais temos mais sedentários, né? E vem a parte da hereditariedade. Hereditariedade. Isso pode se vir também, tá? Não quer dizer que assim, minha mãe tem, eu vou ter. Não, pode ser que isso influencie. Por exemplo, se já vem um histórico de obesos, hipertensão, alguma coisa no histórico, né? Pode ser que tenha. Genética não é destino, né? Não, a gente não escolhe. Muito bem definido. Né? A gente pode moldar ela. Pois é. Você já sabendo que você já tem um histórico, você já fica alerta a isso. Eu não quero ser igual a minha família, a minha mãe, a minha avó foi, né? E os tratamentos que a gente pode ter com isso, né? Então, qualidade de vida, fazer um pouco mais de atividade, hidratar um pouco mais, né? Que, como a doutora nutricionista pode dizer, a Carolina, tem gente que fala assim, eu só bebo água quando eu tenho sede. Quando você tem sede, seu organismo, vamos dizer assim, já está gritando, socorro. Então, necessariamente, você não precisa esperar esse momento para você beber água.
Tem uns niveizinhos de água que se calcula a quantidade de peso para você saber a proporção de líquido que você tem que tomar no decorrer do dia, né? E uma alimentação saudável, rica em fibras, como ela falou, para ajudar, proteínas. Como a gente teve bastante dicas aqui, vamos agora então para os nossos exercícios. Tá, eu vou mostrar alguns exercícios aqui que podem ser feitos em casa, mas lembrando que sempre antes de você fazer uma caminhada, uma corrida, alguma coisa, a gente indica procurar um médico, porque, por exemplo, eu quero ter um projeto verão daqui 3 meses. Você começa loucamente a fazer atividade física, pega aquelas dietas, não estou falando mal de revista, né? Mas aquelas dietas e faz o efeito sanfona, né? Você emagrece rápido, mas quando volta 3 vezes pior. Então, tem gente que não procura saber, talvez tenha um histórico cardíaco e quer fazer por si, já sai correndo. Então, é bom sempre ir ao médico antes, fazer um teste de aptidão para ele falar se você está apto ou não para fazer atividade física. Tá? Com certeza. Vou mostrar alguns exercícios simplesinhos aqui para se fazer em casa. Então, uma média de 3 vezes por semana, no mínimo, de 20, 30, 40 minutos, já tá saindo. Às vezes a pessoa fala, eu não tenho tempo de ir na academia, não tenho tempo. Faça em casa. Faça em casa. Pegue de um quarteirão a outro, você caminha, vai e volta 3, 4 vezes. Então, uma caminhada de 20 minutos, 10 para ir, 10 para voltar, você fez a caminhada do dia, entendeu? Então, vou mostrar pequenos exercícios aqui. Ao longo do tempo, eles vão ficando fáceis, tá? Então, assim, procurar orientação para dificultar, o corpo acostuma. Então, vai chegar uma hora que isso daqui não vai fazer tanto efeito mais, tá? Então, eu vou começar com um agachamento, explicando ele, tá? Então, eu dou o exemplo para você pegar um banquinho em casa, sempre os pés na largura do quadril, pode falar. Os pés na largura do quadril, faz isso. Aí você pode jogar a mão para frente para ganhar assim, um pouco mais de equilíbrio. Imagina que você vai sentar num banquinho e volta. Pode encostar o bumbum no banquinho, não tem problema. Faz repetições em casa de 15 vezes, descansa uns 20 segundinhos, tá? Vou mostrar uma forma... assim, só não pode sentar e ficar. Sentar e ficar e ligar a televisão, né? Não pode. Eu vou mostrar uma forma errada pro pessoal aí de casa não fazer, tá? É fechar muito o joelho na hora de fazer o exercício, que isso força ligamentos na articulação do joelho. Pode trazer dores, né? Outra, você achar que você está inclinando muito o tronco para frente, né? Tô agachando, tô melhorando tudo. Não, sempre manter o corpo um pouco mais retinho. O joelho, ele pode passar a linha do pé? Depende do seu nível de treinamento. Se é uma pessoa que tem uma boa estabilização, bom fortalecimento na perna, não tem problema. Então, mas quanto mais você projeta ele para frente, mais força o joelho. Entendi. Então, Fábio, faz aí para mim, licença. Um pouquinho abaixo da linha do banco. Ele não projeta o joelho para frente. Ele tem... Tá bom, Fábio, obrigado. A força toda no quadril, porque né? ele é uma pessoa que tem consciência corporal, tem uma boa estrutura, então você vai saber até qual limite você vai chegar e não precisa fazer aquele movimento projetando para frente. E senão vai acabar jogando para frente. E gera problemas no joelho, microlesões, tá? Outro exercício que nós vamos fazer também, pode deitar para mim, Fábio, por gentileza. Colchão. Deita de lado, por gentileza. Também exercício para a perna, tá? Para a lateral da perna, põe a mão na frente para estabilizar o tronco, subiu e desceu a perna para mim, sobe e desce. A gente está trabalhando essa parte que é onde tem muita celulite também, ok? Todos esses tipos de exercício combate a celulite, né? Isso, ajuda a fortalecer a musculatura. Por quê? Barriga para cima para mim. Por quê? Para diminuir o percentual de gordura, é mais atividades aeróbicas, corrida, caminhada, pedalar. A musculação e o pilates entram para tonificar, para enrijecer a musculatura. Para isso, a gente ganhar da gordura, ganhar mais espaço e ganhar um pouco mais de definição. Vamos trabalhar também um pouco de glúteo, a parte de trás da coxa. Contrai bem o abdômen, sobe para mim e desce. Isso. Aí a pessoa pode fazer uma série de quantos exercícios? 3 de 15. Então eu estou explicando aqui já o terceiro exercício. Então fez um agachamento para a perna, esse aqui para a parte de trás do bumbum, posterior da coxa, tá? Vou explicar um simples agora para a parte de peitoral, um pouco do braço, onde que a gente tem muito problema, né? O tchauzinho das mulheres aí, que acumula também grande porcentagem de gordura, tá? Se estiver fazendo um exercício errado, pode doer aonde? Quais são as dores que vai ter? Sempre contrair bem o abdômen para não doer a lombar, tá bom? Tá. As mãos um pouco afastadas além do ombro. Se doer a lombar, tá fazendo tudo errado. Porque tá soltando muito aqui, ó. Ele vai fazer o exercício de forma errada. Abaixa
Isso, tá vendo aqui que ele tá fazendo uma curvinha? fazendo Isso é uma quando curva. você solta o abdômen e projeta a força para a lombar. Agora ele vai fazer da forma correta. Ele vai contrair, elevar o quadril um pouquinho, que fica na altura do tronco dele, no decorrer do Ficou exercício. certinho. Olha, Ok? muito legal. Então, recapitulando, vamos fazer primeiro o agachamento. Mais uma... Agachamento, a lateral da coxa, elevar o bumbum, né? O quadril, a pelve, e a flexão para trabalhar um pouquinho o braço. Esse de lado pode ser deitado, pode ser em pé também? Ele deitado é melhor porque é contra a gravidade, né? Dá um pouquinho mais de peso. Se quem tiver aqueles pezinhos caneleira tiver em casa, auxilia um pouco melhor. Melhor ainda, né? Eu faço esses exercícios na academia, viu, gente? Porque alguns faço também na máquina, né? Para fortalecimento, né? Porque eu também tenho problema no joelho, tem que fortalecer bastante as pernas, né? E vocês têm alguma dúvida dos exercícios? Não? Vocês fazem exercício também? São elegantes, né? Ô, Fábio, você pode fazer mais uma vez a série pra gente Com em casa certeza. recapitular? Lógico, vamos começar com Primeiro, o o agachamento, agachamento. usando o banquinho como referência. Pés na Na largura do quadril. Senta mãozinha pra mim. inclinada, e como se estivesse sentando. Senta no banquinho. Isso mesmo. E volta. Subiu. Esse é o Isso. movimento. Deitado Vamos fazer no chão de deitando. lado. Três séries de 15, Isso. 3 vezes, contando de Com 1 a intervalo 15. de 20 segundos. Pode trazer, não precisa trazer a perna até aqui em cima. Levanta, Fábio. Isso aqui não é um movimento que você faz no dia a dia, então não tem E não é pra necessidade. chutar, não, né? Não, porque Pra acaba chutar o compensando cachorro. com o tronco quando você faz muito assim. Então, só dessa altura aqui, Isso mesmo. ótimo. Elevação pélvica, E quem está em casa pode fazer essa série, né? pode fazer essa série, não tem problema. Contrai bem o abdômen, joga o quadril lá na parte da frente e volta. E a flexão de braço. Tem muita gente que fala assim, eu vou fazer abdominal para acabar com barriga. Abdominal não acaba com barriga. Ele vai tonificar a musculatura interna. Só que se você tem um tecido adiposo, uma gordura por cima, você nunca vai ver a musculatura definida. Então, você tem que fazer as caminhadas, controle alimentar para diminuir o percentual de gordura, para aí sim você começar a ver a musculatura um pouco mais definida. Não só, né, o abdominal. como porque ela eu disse. faço tanto abdominal e não só minha barriga. Ela disse, é um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. Não adianta você procurar os melhores médicos, as melhores máquinas para fazer uma drenagem, alguma coisa, se você não tem um equilíbrio com uma boa alimentação, uma atividade física regular, para melhorar isso daí. Então pode chegar em casa, faz uma academia, quem não puder ir na academia, faz uma caminhada, chega em casa, tá quente ainda da academia, né? Já faz o exercício, né? Já tá ali no chão, põe um colchonete. Sim. Um edredomzinho, Um edredom. dobra ele, fica desse tamanho, dá para fazer. Muito bem. Gente, muito obrigada. Estamos chegando ao fim do programa. Obrigada, doutora Patrícia. Obrigada, doutora Carolina. Obrigada, Alice, Fábio. Muito obrigada. Pode chegar aqui mais pertinho. Obrigada a você que esteve em casa conosco no Manhã Viva. Olha, eu espero que você tenha aprendido a combater a chatinha celulite. Deus te abençoe, um forte abraço e até sexta-feira, se Deus quiser. Um beijo no coração. Tchau. Come on. Mama. We got mama. Yeah. On the lap. What's up, Brazil? Looking for my brother, the son of my mother. Let's do this. Here we go. Looking for my brother, son of my mother. I don't see only the sin, cause I want you to win. Cause on your face, they're the mark. cançãonovaplay.com. Assine já!